Eu estava conversando com meu amigo Zenon e ele me perguntou, né, Francisco, tu acha isso certo? Olha só, tinha parte da equipe que já estava em teletrabalho formal, tá, regulamentado, com metas e também até com incremento de produtividade, tinha que produzir um percentual a mais por causa disso. E quando chegou a pandemia, a outra parte da equipe que trabalhava presencialmente foi trabalhar em teletrabalho temporário, sem metas. Então você tem agora uma equipe inteira em teletrabalho, parte com meta e até com um percentual a mais de incremento de produtividade, e a outra parte sem meta nenhuma. Como é que faz, né, nesse cenário? Isso é legal porque muita gente acaba tendo uma opinião um pouco incorreta a respeito disso. E por que eu digo isso? Quando a pessoa foi para o teletrabalho, né, formal, a gente precisa entender como que é essa entrada, tá, no teletrabalho. Então, como é que funciona? A regra, né, muda em alguns órgãos, assim, alguns detalhes, alguns trâmites, alguns processos, mas basicamente a fórmula é assim. O órgão primeiro permite que seja feito o teletrabalho, depois o gestor implementa, né, se quiser, o teletrabalho na unidade, e aí coloca como vai ser as regras, qual vai ser o tipo de trabalho, como é que vai ser feito, estabelece as metas também. Então o gestor, para fazer isso, ele tem que estabelecer quais são os trabalhos que vão ser feitos, né, a descrição das atividades que vão ser feitas em teletrabalho, tem que estabelecer o quanto vai ser feito, as metas e também uma periodicidade, ali, uma programação de reuniões, de feedback, de acompanhamento disso, tá? Então, basicamente, para a pessoa entrar em teletrabalho, o gestor tem que estabelecer isso. Então, o gestor estabelece e a pessoa, né, o servidor ali que quer fazer o teletrabalho, ele, vendo aquelas condições, ele opta por ir ou não fazer o teletrabalho, tá? Então, é como se fosse um contrato de adesão, tá? O servidor opta por assinar aquele contrato de adesão se ele quiser, tá bom? Se ele achar que consegue cumprir. Então, ele olha aquelas condições e fala assim, olha, nesse cenário aqui, com essas condições e da forma como está sendo pedido, sim, eu dou conta de fazer, eu quero optar por ir para o teletrabalho, tá? Beleza, e a partir disso ele assumiu esse compromisso, dizendo assim, desse jeito eu consigo. Mas o cenário mudou para todo mundo, né, com a pandemia. Então mesmo quem estava em casa, não estava com as mesmas condições. Ou seja, antes ele tinha o quê? Todas as condições que ele conseguiu colocar para poder cumprir aquele compromisso que ele fez naquele contrato de adesão, tá? Que a gente chama mais de plano de trabalho individual, tá? De quem vai para o teletrabalho. Então, agora, durante a pandemia, quem estava em teletrabalho formal não tem mais. A empregada não está indo mais por conta do coronavírus, quer dizer, as 3 empregadas que tinha em casa, a babá não está indo mais, o mordomo, a governanta, ninguém mais está indo, né? E fora isso, tem quem chegou, né, em casa. Então, às vezes, o marido, a esposa que trabalhava fora agora está trabalhando e está tendo, às vezes, que dividir ali o computador, alguma coisa, tá bom? Os recursos do tempo. Os filhos que estavam na escola vieram e vão ter que ficar estudando em casa, e não adianta pensar que é só deixar os meninos lá estudando, lá fazendo a aulinha que vai dar certo. Não é. Tem que acompanhar, é uma trabalheira imensa. E além disso, as atividades que ele fazia, né, o que alguém fazia para ele, ele vai ter que passar a fazer. A pessoa vai ter que passar a fazer. Então o cenário para ela mudou totalmente, né? Todos os recursos, as condições que ela tinha, ela também foi impactada e muito com relação à pandemia. Então ela não consegue mais, às vezes, ter as condições que ela tinha para assumir o compromisso do contrato que ela tinha feito, né? Do plano de trabalho individualizado, tá? Então, qual que é o correto nisso? O correto é o gestor ter o bom senso de perguntar se houve um impacto ou não. Às vezes a pessoa pode até dizer assim, olha, para mim não houve impacto, eu moro sozinho, ou então alguma coisa e tal, eu consigo me virar aqui, tá ok? Tá tudo bem, não preciso ir para o teletrabalho temporário, tá? Por causa disso. Mesmo estando em teletrabalho formal. Agora tem algumas pessoas que não vão dar conta, vão dizer assim, meu Deus, chefe, eu não estou dando conta agora, né? O cenário para mim mudou, tá? Então, essa pessoa também teria que ser, vamos dizer assim, migrada para o teletrabalho temporário. E olha o detalhe, isso não quer dizer, né, para o servidor, agora uma mensagem, então eu vou migrar para o teletrabalho temporário porque aí eu fujo da minha meta, eu não preciso mais cumprir a minha meta que eu tinha feito. Cuidado, por quê? Porque quando você faz isso, né, você quer migrar para o teletrabalho temporário, o que você está fazendo é suspendendo todas as condições, todo o contrato, né, de teletrabalho formal. Isso, a meta é só uma das coisas, ok? Então, além disso, você tinha a descrição das atividades, quais eram as atividades que você tinha que fazer,
né? Então, e também a programação de reuniões, de feedbacks e tudo isso. Ou seja, você suspende tudo isso e fica na condição e ali na gestão individual ali, imediata do gestor, tá? O que isso significa? Significa que o gestor pode passar outros trabalhos, outros tipos de trabalho, pode marcar reunião todo dia, fazer reunião toda hora se quiser, ok? Não existe mais aquela programação, ou seja, vai de acordo com a situação, de acordo com o momento. Você foge, vamos dizer assim, daquela necessidade de cumprimento daquela meta que já tinha sido acordada, mas em contrapartida, acaba ficando na situação e no cenário que o gestor estiver passando. Então, se estiver numa época tá tudo bem, né? O gestor pode ser que alivie ali alguma parte ali, ok? Em relação à produtividade. Agora, se o bicho estiver pegando, né? Como a gente chama, é certeza, o gestor vai exigir mais demandas, vai exigir mais trabalho, mais atividades, mais resultados, mais entregas de você, tá bom? E tem que fazer, Francisco? Claro que tem, ele é o gestor, ele é o seu chefe, você tem que fazer, né? Respeita a polícia, tá bom? Então, fica nessa situação, ok? Agora, qual que é o correto? O que eu indico, né? O que eu indico é o bom senso. Sempre é fazer o exercício do paralelo. Qual é o exercício do paralelo? Se para o presencial eu estou fazendo isso, o como ou se eu preciso fazer alguma coisa para o teletrabalho formal, ok? Se para o presencial eu tive que fazer uma adaptação para ele ir para o teletrabalho temporário, para o teletrabalho formal eu também preciso fazer alguma coisa, sempre a gente tem que fazer, o gestor principalmente tem que fazer essa reflexão, tá? Para adequar, se for o caso, e ter um paralelismo ali entre as modalidades, ok? Para não haver nem privilégio, nem prejuízo de alguma outra modalidade em detrimento de outra. Tranquilo? Beleza? Então, haja com bom senso, gestor. Se houver necessidade, migre a pessoa para o teletrabalho temporário, ok? Se não houver necessidade, se a pessoa disser que, olha, para mim está tudo bem, é até melhor eu ficar em teletrabalho formal, tá tranquilo, ok? E então, o melhor mesmo é fazer esse bom senso, ter um bom relacionamento com a equipe, uma boa comunicação, tratar sempre com franqueza e o critério que é o de maior valor numa equipe como um todo, principalmente numa equipe que exerce o teletrabalho, que é o critério da confiança, ok? Então, é isso aí.